Nós vamos fazer agora uma aula breve sobre química orgânica. É bem difícil abranger toda a química orgânica porque existe uma disciplina só para ela. Então, vamos falar aqui do principal, que são os postulados de Kekulé. Ele diz basicamente o seguinte, que o carbono faz 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons de valência, então para atingir o octeto de elétrons, ele sempre vai fazer 4 ligações. Então, o carbono sempre vai fazer aqui 4 ligações para atingir o seu octeto. E essas 4 ligações, que a gente chama de 4 ligações de valência, são iguais. Então, aqui nós temos, por exemplo, o carbono ligando com o cloro aqui e um hidrogênio em cima, ou o hidrogênio no lado, ou o hidrogênio embaixo, ou o hidrogênio do outro lado. As ligações são iguais em energia, tanto faz aonde ele está ligando. E eles se ligam, os carbonos se ligam entre si, formando estruturas estáveis, denominadas cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas são estáveis e são responsáveis, por exemplo, pela estrutura do grafite e do diamante, que é bastante estável. O grafite também é uma estrutura bastante estável e as duas se encontram na natureza. Fulerenos e nanotubos também são carbonos, vários carbonos ligados entre si, porém são sintéticos. Como que são as ligações nos átomos de carbono? Vejam, eles fazem ligações que são chamadas de simples, duplas ou triplas, sempre com a intenção de completar o seu octeto de elétrons. Então, aqui o carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações simples, atingindo o octeto de elétrons. Aqui ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações também, só que uma é dupla. E aqui ele está fazendo 1, 2, 3, 4, sendo uma ligação tripla. Tá? Então, o carbono sempre vai fazer ligação simples, dupla ou tripla. E para completar entre átomos de carbono, né? Aqui eu tenho uma ligação simples entre átomos de carbono, aqui uma dupla e aqui uma tripla. E para completar o octeto das ligações do carbono, sempre nós vamos utilizar hidrogênios. Então, se não aparecer nada, a gente sabe que é o hidrogênio que aparece completando o octeto do carbono. Os carbonos podem ser classificados como primários, secundários, terciários ou quaternários. O que é um carbono primário? Vamos olhar esse carbono em vermelho. Um carbono primário é aquele que está ligado com somente um átomo de carbono. Todos os outros 3 são hidrogênios. Um carbono secundário é aquele que vai estar ligado com 2 átomos de carbono. Novamente, olhando aqui o carbono vermelho. Ele está ligado com 2 carbonos e o restante é hidrogênio. Um carbono terciário é aquele que está ligado com 3 carbonos e o último é hidrogênio. E um carbono quaternário é aquele carbono que está ligado com 4 átomos de carbono. É importante a gente falar sobre as fórmulas químicas que nós temos, tá? Nós temos estrutura de pontos, que são as estruturas de Lewis, que a gente já viu em ligações químicas. A fórmula de traços, onde aparecem todos os carbonos dos hidrogênios e o compartilhamento de elétrons é representado por uma ligaçãozinha, assim, né? A fórmula de traços. Nós temos a fórmula condensada. Para não precisar ficar desenhando todos os risquinhos, nós fazemos a fórmula condensada. Por exemplo, aqui é carbono e 3 hidrogênios, então a gente chama isso de CH3. Aqui eu tenho um carbono com 2 hidrogênios, a gente chama de CH2, e aqui outro carbono com 3 hidrogênios, então a gente chama de CH3. Então essa fórmula é a mesma dessa daqui. Essa daqui é chamada de fórmula condensada, porque a gente condensa tudo. E bastante importante a gente prestar atenção nessa fórmula aqui, que é a fórmula de linha ou de bastão, que é uma fórmula para não precisar ficar desenhando carbono, carbono, carbono. Ela nos diz o seguinte, cada vértice desse daqui representa um carbono, tá? E os hidrogênios estão implícitos, a gente já sabe que o carbono completa o octeto com hidrogênios. Então, isso aqui seria o seguinte, carbono ligado com carbono, ligado com carbono, e aqui, né, eu sei que no vértice é um carbono, o restante é hidrogênio. Então, eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui eu já tenho 1, 2 ligações, então faltam 2, porque o carbono faz 4, então ele tem aqui agora 1, 2, 3, 4.
e aqui esse carbono está fazendo uma ligação, então faltam 3. E a gente já sabe que os hidrogênios é que completam as ligações. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Agora, se eu tiver átomos de oxigênio, nitrogênio, deve aparecer na estrutura. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, CH3, oxigênio, CH2, CH3, a estrutura ficaria assim, um carbono, o segundo é oxigênio, o terceiro é carbono e o outro é carbono também, ficaria assim. Os carbonos, como dito, né, eles se agrupam em cadeias, longas cadeias. Essas cadeias, elas recebem classificações. Ela vai ser normal ou reta quando está, obviamente, em linha reta. Ela vai ser ramificada quando ela tem ramos. Nós podemos identificar os penduricos aqui, ó, cadeia ramificada. Se você quiser prestar atenção, você vai ver que para a cadeia ser ramificada, ela tem que ter carbonos terciários ou quaternários. E na cadeia normal ou reta, ela só vai ter carbonos primários e secundários. Veja, esse carbono aqui, ele é um carbono terciário, ele está ligado com 1, 2 e 3 carbonos. Então, ele é uma cadeia ramificada. Uma cadeia, ela vai ser classificada como homogênea quando ela tiver apenas átomos de carbono ligando entre si. E heterogênea quando eu tiver um outro átomo diferente interrompendo a ligação entre átomos de carbono. Então, por exemplo, essa ligação aqui, essa substância, é uma cadeia homogênea, porque eu tenho carbono ligando com carbono. Apesar de eu ter um nitrogênio aqui, esse nitrogênio não está no meio de uma ligação carbono-carbono. Então, ela é homogênea. Aqui também eu tenho carbono ligando com carbono. Eu tenho um bromo, né? Mas a cadeia, mesmo assim, ela é homogênea, porque o bromo não está no meio da ligação, tá? Agora, essas aqui de baixo são heterogêneas, porque eu tenho carbono, no meio do outro carbono eu tenho um enxofre. Então, ela é heterogênea porque ela está interrompendo uma ligação carbono-carbono. Essa daqui também, eu tenho carbono, nitrogênio e carbono. Vejam que a diferença entre uma homogênea e heterogênea não é a presença de um outro átomo, de um heteroátomo, por exemplo, flúor, cloro, bromo, nitrogênio. É se o heteroátomo está no meio da cadeia. Nós temos cadeias saturadas, que são aquelas que apresentam apenas simples ligações entre átomos de carbono. E nós temos as cadeias insaturadas, que elas apresentam duplas ou triplas ligações entre átomos de carbono. Vejam que, novamente, para a cadeia ser considerada saturada, as ligações têm que ser simples entre carbonos. Aqui eu tenho uma ligação dupla, mas ela não é carbono com carbono, ela é carbono com oxigênio. Então, essa daqui não conta na insaturação. Aqui, mesma coisa, a cadeia insaturada, ela tem que ter dupla ligação entre átomos de carbono. As cadeias podem ser abertas ou fechadas, né? As cadeias alicíclicas significa que não tem anel aromático, tá? Alicíclicas não tem anel aromático. E aromática é aquelas que têm pelo menos um anel benzênico. Então, essa é a diferença entre as alicíclicas e aromáticas. Dentro das alicíclicas, ou seja, aquelas que não têm anel aromática, elas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas, igual ao pensamento das homogêneas e heterogêneas. Homocíclicas só têm átomos de carbono ligando entre si. E heterocíclicas, vejam que eu tenho um oxigênio aqui no meio de duas ligações entre carbono. Então, é heterocíclica. E as aromáticas, como eu já disse, elas têm que ter pelo menos um anel aromático. E aí elas podem receber a classificação de monocíclica ou policíclica. Monocíclica quando só tem um ciclo, só tem um anel aromático, só tem um benzeno. Policíclica quando tem mais de um anel benzênico. E as policíclicas podem ser condensadas ou não condensadas. Condensadas é quando o mesmo carbono de um anel é o outro carbono do outro anel. E a não condensada é quando cada anel tem o seu carbono separado. Esses carbonos é que estão ligados por uma ligação covalente. Então, aqui nós temos um resuminho, vai estar no slide de vocês, sobre as cadeias carbônicas.
exercícios também. Vamos entrar agora, vamos relembrar lá do ensino médio algumas regras gerais de nomenclaturas de compostos orgânicos. Bom, nós temos também alguns prefixos, né? O prefixo vai nos dizer o número de átomos de carbono da cadeia principal. Então, toda vez que eu tiver apenas um carbono, o prefixo vai ser met, 2 é et, 3 é prop, 4 carbonos é but, 5 carbonos é pent, 6 carbonos é hex, 7 carbonos é hept, 8 carbono é oct, 9 carbono é non, 10 carbonos é dec, e nós temos aqui o restante também. Geralmente nós temos cadeias que vão até 10 carbonos, mas pode acontecer de ter mais. Nós precisamos decorar também o nome de alguns radicais. Então vamos considerar aqui uma estrutura CH3, CH2, CH2, CH3, CH3. Vejam que esse carbono aqui, ele é um carbono terciário, né? O que vai estar ligado no carbono terciário vai ser um radical, porque a gente já viu que radicais, né, cadeias ramificadas contêm radicais, e radicais só acontecem em carbonos terciários ou quaternários. Então aqui, este risquinho CH3 é a mesma coisa que isso daqui, risquinho CH3, ele significa que este grupo é um pendurico, ele é um radical. E toda vez que é o radical, a gente vai seguir a mesma regra para números de carbonos. Como só tem um carbono, ele se chama met. Só que como ele é um radical, ele é um pendurico, ele termina com il. Todos os radicais terminam com il. Veja que eu tenho 2 carbonos é etil, 3 carbonos é propil, 3 carbonos saindo do meio, aqui esse daqui que está ligado no carbono terciário é isopropil, e assim por diante. Nós temos 5-butil, butil ou N-butil, esse daqui também pode ser chamado de N-butil. Nós temos aqui 4 carbonos, mas este daqui que está ligado lá no carbono terciário, ele é chamado de terc-butil. Esse daqui, quando sai no carbono secundário, é chamado de sec-butil. Nós temos também o isobutil, fenil, benzil e vinil. Esse daqui não adianta, tem que decorar esses nomes aqui e ir mais ou menos pela lógica. Nós temos algumas regras gerais para nomenclatura. A primeira coisa que a gente faz é encontrar a cadeia principal, né? Quando a cadeia não é ramificada, né? Se ela for uma cadeia reta, CH3, CH2, CH2, CH3, essa daqui já é a cadeia principal, ok? Mas se a cadeia tiver ramificações, a gente tem que encontrar qual é a cadeia principal. Existem algumas regras para determinar a cadeia principal. Se a cadeia for saturada, ela vai ser aquela cadeia que contém a maior sequência de carbonos. Então, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, ela é saturada, só tem ligações simples. Eu vou buscar a sequência que tem o maior número de átomos de carbono. No caso, é essa daqui, ó. Seguindo essa sequência, eu vou ter o maior número de átomos de carbono, tá? Eu não poderia, por exemplo, dizer que a cadeia principal seria essa daqui, porque aqui eu teria 1, 2, 3, 4 carbonos. E seguindo pelo caminho aqui determinado, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, é por isso que a cadeia principal é aquela ali, tá? E se a cadeia for insaturada? Aí a cadeia principal tem que passar pela insaturação, além de ter o maior número de átomos de carbono. A regra 1 permanece, né? Então, aonde que seria a cadeia principal aqui? Não pode ser esta, porque ela tem que pegar a dupla ligação, ok, tá pegando, mas aqui eu teria 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ela teria que vir pelo outro caminho, por aqui, porque aí pega 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, maior número de átomos de carbono. Regra número 3. Se a cadeia apresenta grupos funcionais, eles deverão estar na cadeia principal. Então, veja aqui o grupo funcional hidroxila. Então, a cadeia principal ela vai ter que chegar nesse carbono aqui, que é o carbono mais perto da hidroxila. E também vai ter que pegar a maior sequência de carbonos. Então, nesse caso, é esta cadeia aqui a cadeia principal, porque ela pega o maior número de átomos de carbono e também a hidroxila. E a regra número 4, em caso de duas cadeias principais, ou seja, empatou o número, usa-se a de maior número de ramificações. Então, vamos pegar essa aqui, ó.
nós temos essa cadeia, tem duas possibilidades de cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja, eu tenho essa possibilidade de cadeia principal. São 6 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu também tenho a possibilidade de fazer esta cadeia principal aqui, que também tem 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a cadeia que eu vou escolher? Aquela que me dá mais ramificações. Fazendo por esse caminho, eu vou ter este pendurico e este pendurico. Eu vou ter 2 penduricos, eu vou ter 2 ramificações. E indo pelo outro sentido, eu teria apenas um penduricão, né? Apesar de ser grande, é só um. Então, essa não é a cadeia preferencial. A cadeia preferencial é aquela que me dá mais ramificações. Ok, feito determinada a cadeia principal, nós precisamos encontrar números para a cadeia. Então, se a cadeia for saturada, a gente vai começar com o número 1, o mais próximo do radical. Então, vejam que aqui eu tenho o primeiro radical. Aqui a gente já tinha determinado, né? A cadeia principal, a estrutura é a mesma. Eu poderia começar com o número 1 por aqui, ou com o número 1 por aqui. Se eu começasse de baixo, esse aqui seria o 2, esse aqui seria o 3 e esse aqui seria o 4. A primeira ramificação receberia o número 4. E vindo de cima para baixo, a ramificação está aqui no carbono 3. Então, é por isso que eu vou neste sentido, para dar o menor número para os radicais. Sempre os radicais têm que receber menor número. E se a cadeia for insaturada? A gente vai começar o mais próximo da insaturação. Nesse caso, a gente já tinha determinado a cadeia principal como sendo essa daqui. O número 1 não pode ser esse daqui. Por quê? Porque a gente tem que começar o mais próximo da insaturação. A insaturação já está no carbono 1. Caso exista um grupo funcional, o carbono da extremidade mais próxima a ele deverá ser o número 1. Então, tá aqui a outra estrutura que a gente também já tinha determinado a cadeia principal, né? O número 1 vai ser este carbono aqui, tá? O mais próximo da hidroxila. E se nós tivermos insaturação radical e grupo funcional, qual que vai ser a preferência? A insaturação vai ter preferência sobre o radical na numeração e o grupo funcional vai ter preferência sobre a insaturação. Para cadeias cíclicas, se a cadeia for ramificada, a gente inicia a numeração pelo carbono que possui o radical que precede na ordem alfabética. Os demais radicais devem receber a menor numeração possível. Então, veja bem, aqui eu tenho 2 carbonos. Este radical se chama etil. Este daqui se chama metil. E este daqui também se chama metil, porque tem só um carbono, certo? Como que eu vou numerar isso daqui? O número 1 é o número 1 do ciclo, eu começo aqui por esse radical. Não porque ele é o maior, mas porque ele começa com a letra E, certo? Então, eu vou começar pela menor ordem alfabética. Eu poderia seguir a numeração para cima ou para baixo. Eu escolho seguir para baixo porque indo para baixo eu vou ter numeração 2 para essa metila aqui, né? Então, ele vai receber a menor numeração. Se eu seguisse para cima, esse aqui seria o 2 e a primeira metila receberia o número 3. Receberia um número muito grande. Então, para dar os menores números para os radicais, eu escolho seguir para baixo. E se eu tiver insaturação? Aí, eu coloco o número 1, o menor número na insaturação. Nesse caso aqui, tanto faz se o número 1 fosse aqui e o número 2 aqui, né? Eles vão receber menor número, de qualquer forma. Agora, se eu tiver um ciclo insaturado e que tem um radical, aí eu tenho que escolher ir para o sentido onde o radical vai ter a menor numeração, né? Então, eu começo por aqui, número 1, número 2, número 3 e número 4, tá? Para que ele receba a menor numeração. E se eu tiver um heteroátomo, eu inicio a numeração por ele. Vamos falar agora da nomenclatura de alguns grupos funcionais, começando pelos hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos eles são classificados em alcanos, quando só tem ligação simples entre carbonos, aqui ó, um alcano.
Alcenos, quando eu só tenho carbono e hidrogênio e eu tenho ligação dupla entre carbonos. Alcinos, quando eu tenho ligação tripla entre carbonos. Alcadienos, quando eu tenho duas duplas. Ciclanos, quando eu tenho só ligação simples e formo um ciclo. Cicloalcenos ou ciclenos, quando eu tenho uma ligação dupla. E aromáticos, quando eu tenho o anel benzênico. Então, vamos falar ali da primeira nomenclatura, né? Da nomenclatura dos alcanos. Bom, a regra geral é que é o seguinte, a gente vai utilizar o prefixo da cadeia principal, o infixo, que é o número de ligações. Então, no caso, ligações. No caso dos alcanos, o infixo é an e termina com o. Se eu tiver radicais, aí eu começo primeiro com a posição do radical, vou utilizar os prefixos di, tri, tetra para os radicais, se for preciso, o nome do radical, o prefixo da cadeia principal, mais o infixo an e termina com o. Então, vamos lá. Para todas as cadeias carbônicas, a primeira coisa que a gente faz é determinar a cadeia principal. Só tem ligações simples aqui, então a cadeia principal vai ser aquela que tiver o maior número de átomos de carbono. Aqui, nesse caso, cadeia com o maior número de átomos de carbono é esta cadeia reta aqui, certo? É uma cadeia que tem radicais, ela tem 2 radicais. Cadê? Aqui, este e este no 2, e mais um, ela tem 3 radicais. Esses radicais todos, eles se chamam met e terminam com il. Então, eles se chamam metil, todos eles. Vamos lá, começamos pela posição do radical. Vamos começar pelo menor número. Eu tenho na posição 2 um radical metil. Mas eu tenho também na posição 2 um outro metil. Então, eu vou utilizar vírgula sempre que eu quiser separar números. 2,2. Eu vou repetir o número proporcionalmente ao número de radicais no mesmo carbono. Então, no carbono 2 eu tenho 2 metilas, é 2,2. Como são 2 metils, eu tenho que utilizar o di. Porém, eu tenho mais um metil lá no 4. Então, a gente vai fazer assim, ó. 2,2,4, certo? Porque eu tenho nos 2 carbonos, no 2 e no 4, eu tenho metil. São 3 metils, então é trimetil. O nome do radical é metil. Mais o prefixo da cadeia principal. Prefixo da cadeia principal é 5, é pente. Mais a letrinha an, o infixo an, e termina com o. Então, esse daqui é o 2,2,4 trimetil pentano. Ok? Vamos fazer essa outra aqui. Mesma coisa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Qual é, no caso? Aqui. Tem 7 átomos de carbono nessa cadeia principal. Cadeia principal tá aqui. Agora, como ela tem também um radical, a gente tem que começar pelo radical, né? Posição do radical, posição 4, a menor posição, tá aqui, ó. 4, tracinho. A gente usa tracinho para separar números de letras. Precisa usar di, tri, tetra? Não precisa, porque só tem um radical. E o nome desse radical qual é? Tem 2 carbonos, então é et. Como é um radical, termina com il. Então, é 4-etil, tá? Prefixo da cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos. O prefixo para 7 é ept. Só tem ligação simples, então é an e termina com o. Então, esse daqui é o 4-etil heptano, certo? E esse daqui, vocês podem parar o vídeo e tentar fazer, ele vai ser o 3-etil 2,4-dimetil pentano. Para ciclanos, né, é muito parecida a nomenclatura com os alcanos, mas nós utilizamos a palavra ciclo no meio. Então, esse daqui seria o metil ciclopentano. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos no ciclo.
Agora, se eu tiver mais de um radical, aí a gente tem que utilizar a regra da menor numeração e da ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui, ó, tem algumas possibilidades para essa estrutura. Aqui, eu teria que numerar a cadeia principal, que seria o ciclo, né? Eu começo o número 1 por esse radical aqui, não porque ele é o maior, mas porque ele se chama etil, menor ordem alfabética. E daí eu tenho que escolher se eu sigo a numeração para cá ou para cá. Eu vou seguir nesse sentido, 1, 2, 3, porque assim ele vai receber a menor numeração. Então esse daqui seria o 1 etil, 3 metil, ciclo, pentano. Tem alguns exercícios com resposta ali para vocês fazerem, tá? Vamos passar agora para os alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos que possuem ligação dupla, né? Como que a gente dá o nome? Aqui, ó, tem um composto, né? Só tem carbono e hidrogênio. Ele tem uma ligação dupla. Funciona da mesma forma que nos alcanos, praticamente. Só que o infixo é em, né? Então, vai ser assim, ó. O prefixo, né, da ligação dupla, no caso, a cadeia principal eu tenho que encontrar, é uma cadeia de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, tá? Eu vou ter que dar o nome da posição, da menor posição do alceno, no caso, tá no carbono 2 e no 3, então eu vou dar o número 2, então é but, porque é 4, 2 e termina com eno, tá? Na ligação tripla, o prefixo, né, da cadeia principal, no caso são 4 também, tá? 1, 2, 3, 4. A posição da tripla, usando a menor numeração, então aqui eu tenho a menor numeração que é 2, entre o carbono 2 e o 3, tá? A tripla ligação, eu utilizo o número 2 e termina com ino, porque são 3 ligações, então é in. E os dienos são hidrocarbonetos que possuem 2 ligações duplas na cadeia, né? Então eu vou utilizar, vou numerar, né? E daí eu tenho que numerar sempre o mais perto da dupla ligação. Então aqui que vai ser o número 1. Tá? Aqui tanto faz porque eram cadeias simétricas, mas lembrando que sempre a gente tem que começar a numerar o mais perto da dupla. Esse daqui tem 5 carbonos, então seria um prefixo de pente, né? A gente vai utilizar a palavrinha dien e tem que utilizar a menor numeração para as duas duplas agora. Então, eu tenho ligação dupla entre o 1 e o 2, entre o 3 e o 4. O menor número entre 1 e 2 é 1, o menor número entre 3 e 4 é 3. Então, esse daqui seria o pente 1, 3 dieno. E as regras, pessoal, as regras de radicais permanecem as mesmas, tanto para alcenos, alcinos e dienos. A gente sempre tem que numerar o mais perto da ligação dupla ou tripla, né? E dando preferência para a menor numeração para os radicais. Começando sempre pela posição do radical, sempre a gente vai dar o prefixo de tritetra, caso seja necessário, o nome do radical, o prefixo da cadeia principal, né, as posições das duplas ou triplas ou dienos e o infixo e a palavrinha o, né? Vamos falar agora da nomenclatura dos aromáticos. Aromáticos são aquelas substâncias que têm o anel benzênico. Então, vejam que essa estrutura aqui, ó, é o anel benzênico. A fórmula dele é C6H6. Pela fórmula de traços, a gente pode desenhar assim, mas ele também recebe esse desenho. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? Alguns benzenos recebem nomes especiais. Quando eu tenho 2 aglomerados, é naftaleno, 3 em linha reta é antraceno e 3 assim tortinho é o fenantreno. É bem fácil dar o nome para os aromáticos quando ele tem apenas uma ramificação, né? A gente dá o nome do radical mais a palavrinha benzeno. Por exemplo, esse daqui seria o metil benzeno.
Só que os benzenos, eles recebem alguns nomes especiais. Por exemplo, toda vez que eu tiver uma metila só e o benzeno, como aqui, ele vai se chamar tolueno, tá? Aqui seria o etilbenzeno. Quando ele tem mais de uma ramificação, nós vamos ter que utilizar nomenclaturas orto, meta ou para. Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse daqui, né, eu teria que dar o número, cadê minha caneta? Aqui, número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Esse daqui, número 1, 2, 3, esse daqui, 1, 2, 3 e 4. Então, esse daqui, os radicais estão na posição 1 e 2. Seria o 1,2 dimetilbenzeno. Esse daqui está no radical, está no 1 e no 3. Então, seria 1,3 dimetilbenzeno. E esse daqui está no 1 e no 4. Seria 1,4 dimetilbenzeno. Porém, a gente pode utilizar as nomenclaturas também orto, meta e para. Então, você vai pegar o X aqui. O X seria o radical base, né? E eu vou ver onde que está o segundo radical, se ele está aqui ou aqui, a uma ligação de distância. Quando ele está a uma ligação de distância, a gente diz que ele é orto, como esse daqui, ó, na posição 1 e 2. Então, ele é o orto chileno, porque toda vez que eu tenho 2 metila é chamado de chileno, tá? Toda vez que ele está a duas ligações de distância, a ligação aqui, como aqui na posição 1, 3, ele é chamado de meta. Então, esse aqui é o meta chileno. E toda vez que eles estão exatamente um ao contrário do outro, como aqui, eles são chamados de para. Então, esse daqui é o para chileno. Como ficaria a nomenclatura desse daqui? Nós temos que seguir as mesmas regras. Então, veja bem, aqui eu tenho o radical etil, e aqui o metil. Eu começo pela menor ordem alfabética. Então, esse daqui seria o 1 etil, 3 metil, benzeno. E esse daqui como ficaria? Eu tenho que começar pelo etil, né? Seria o orto, etil, metil, benzeno. Essa é uma outra nomenclatura. Estou usando a nomenclatura orto aqui, né? E esse daqui seria o meta, etil, metil, benzeno. E esse daqui, o para dimetilbenzeno. Vamos falar dos aletos orgânicos? Aletos orgânicos são aqueles onde um hidrogênio é substituído por um aleto. Pode ser cloro, bromo, iodo, etc. Então, por exemplo, aqui eu tenho o composto orgânico e mais um cloro, seria o cloroetano. Esse daqui eu tenho um carbono ligado com 2 flúors e 2 cloros. Esse daqui é o dicloro, de fluormetano, e aqui é o bromobenzeno. Como que a gente vai dar o nome para os aletos de alquila? Os halogênios, pessoal, nos aletos de alquila, eles são considerados radicais comuns, e nós vamos sempre seguir a regra dos menores números. Então, aqui a gente tem que dar a numeração. O cloro não tem prioridade aqui, não é porque tem um cloro que você vai colocar o número 1 aqui mais perto dele. Ele é apenas um radical. Se ele é apenas um radical e aqui eu tenho um alceno, eu vou dar o número 1 mais próximo da dupla e vou seguir para cá, né? Aqui o cloro é apenas como um radical, então aqui seria 4 cloro, que é a posição do halogênio ou do radical, né? O prefixo da quantidade de halogênio só tem 1, então não precisa colocar. O nome do halogênio, que é cloro, o nome do hidrocarboneto, que é pente, 1, porque é alceno, eno, né? Esse daqui, ó, vou dar o número, aqui, ó, número 1, número 2, número 3, porque agora sim eu chego mais perto do cloro, né? Eles são apenas radicais, então esse daqui é o 1 cloro, 2 metil, tem 3 carbonos, prop, porque é 3 carbonos, an, porque é só simples ligação, e termina com O. Veja que eu comecei com o número 1 no cloro, não porque é o cloro, mas porque cloro começa com a letra C. E C vem antes de M de metil. Lembrem, os halogênios são apenas radicais comuns.